Bom, vamos para um resuminho do capítulo, depois a gente conversa com as perguntas e com os comentários de vocês. Então, alguns pontos importantes do capítulo 12, pegando carona aí no que a gente vem discutindo nos últimos encontros. Então, a partir do momento que a gente olha para esse espaço de tempo que é reconhecido como o tempo do fim, ou seja, tudo aquilo que acontece a partir do fim do domínio medieval até a vinda de Jesus, todo esse caminho intermediário entre 1798, quando o bispo de Roma é preso e termina o absolutismo medieval, e até o momento em que as pragas começam a cair sobre a terra, a última parte da história, esse intervalo de tempo ele é marcado por alguns eventos. Dentre esses eventos, um desses eventos crescentes que acontece nesse período é a chamada sacudidura. Ou seja, de 1798 a 1844 se constitui aquilo que é chamado de o remanescente. E a partir de 1844 a gente tem o início do último período de fato da história, que é o período que Apocalipse direciona como o período da Igreja de Laodiceia. A partir do momento que esse período se configura, ou seja, que Laodiceia se estabelece, que o remanescente se estabelece e Laodiceia se identifica dentro do remanescente, dentro desse período começam alguns eventos, dentre eles a sacudidura, o início do derramamento do Espírito Santo, ainda não na fase aguda desse processo, mas na fase crescente, a gente começa a ver esses eventos ocorrerem, ou seja, é o preparativo para o que vai acontecer no fim da história da separação entre joio e trigo, por ocasião da parte máxima da sacudidura. Então, do que se trata essa sacudidura ou esse peneiramento que acontece na descrição do tempo do fim? Então, a primeira referência interessante desse período é a gente pontuar quais são os elementos que regem a necessidade desse peneiramento. O primeiro elemento destacado no texto que estava para essa semana é o fato de que dentro do movimento do remanescente, a gente tem uma mescla, a gente tem uma mistura entre dois perfis de pessoas. O perfil de pessoas que segue estritamente aquilo que Deus estabeleceu, no sentido tanto da doutrina quanto da expectativa profética, ou seja, prega e vive a mensagem do advento no sentido pleno. E existe um segundo contingente de pessoas, e este dividido também em dois grupos. Esse segundo contingente de pessoas tem um grupo de pessoas que é chamado de superficial, ou seja, tem uma aparência de verdadeiros, no sentido de até acreditam na mensagem, se vincularam ao movimento adventista, continuam a abordagem do movimento adventista, porém não vivem todos os parâmetros, ou seja, vivem uma vida superficial em relação àquilo que são os parâmetros da fé adventista. E há um segundo grupo que é chamado de radical, que é o grupo extremista, que vive também a mensagem adventista, está integrado ao movimento, mas puxa o pêndulo para um nível de radicalismo exagerado daquilo que é o conhecimento tanto doutrinal quanto profético. Esses dois grupos, os superficiais e os ditos conservadores radicais, tanto um quanto o outro, estão presentes no movimento adventista, junto com o grupo verdadeiro. Então, formando aí, então, o que é chamado de joio e trigo. Quando Ellen White olha para essa época do tempo do fim, e particularmente a última parte do tempo do fim, próximo ao decreto dominical, ou já dentro do decreto dominical, ela abre o texto dessa semana abre com um dos pensamentos dela, do livro Serviço Cristão, que é o apontamento de que nenhum em 20 serão aqueles que estarão prontos ou se acham prontos para encarar o que vem pela frente na história. O grande momento decisório na história, que é o divisor de águas da demarcação do decreto dominical e, consequentemente, hegemonia medieval outra vez, revisitada no nosso tempo, finalizando aí a última parte do movimento profético. Então, quando ela pontua isso, ou seja, 5% dos que hoje perfazem as fileiras da igreja são aqueles que de fato estão preparados para enfrentar o que vem pela frente, em cima disso, o texto desse capítulo estabelece as advertências importantes para essa questão. Então, a primeira dessas advertências aparece logo na introdução do capítulo,
pontuando que há um conjunto bastante significativo de pessoas que não possuem a vitalidade e a consagração de Deus, ou seja, são cristãos nominais, estão presentes nas atividades da igreja, perfazem as atividades da igreja, mas não vivem de fato todos os parâmetros que Deus estabeleceu para o seu povo. Essa vida dúbia, ou seja, essa vida com um grau de superficialidade, conduzirá para um momento de apostasia que se segue, onde aquilo que é joio ou palha se separa do trigo, que é o grupo verdadeiro, ou a religião verdadeira. E é interessante porque esse movimento se dá em uma situação peculiar. Sai um grupo considerável do movimento adventista, em paralelo entra um grupo consideravelmente grande, maior até do que os que saíram, para o movimento adventista, no sentido de que o texto de Apocalipse, que faz o último convite divino ao mundo, dá conta de que há pessoas em Babilônia, nos diversos posicionamentos religiosos, chamados de a Grande Babilônia, no livro de Apocalipse, há diversos sinceros nesses movimentos, e que nesse último momento da história, no convite último de Deus, adentrarão o movimento, tornando aquilo que hoje é chamado de a igreja militante, ou seja, a igreja que luta para manter a pregação do evangelho vivo, se transformará na igreja triunfante, que é a igreja que agrega todos esses que vêm de Babilônia. Mas para que isso ocorra, uma porção de pessoas que estão dentro do movimento e que são considerados joio sairão dele. Nessa peculiaridade de descrever os que saem, há uma série de questões interessantes de observar-se nestes que fazem parte dos que vão sair. O primeiro ponto de destaque que eu veria nesse capítulo é o apontamento de que há grandes luzes, ou seja, há pessoas de grande proeminência no movimento adventista que sairão dele. São tidas ou vistas como pessoas que seguem a fé, que têm uma fé sólida ou que têm uma pregação sólida, mas que na realidade vivem uma vida dupla, e quando a história for recrudescendo as questões decisórias, essas pessoas acabarão se apagando. Uma outra situação é que esta vida dúbia uma hora se transforma em pecado aberto. E também essas pessoas não persistem no movimento ou não persistem na mesma fé, porque o pecado, uma vez desmascarado, leva essas pessoas à apostasia plena, ao desligamento pleno do movimento adventista. E conforme a gente vai chegando cada vez mais perto do fim da história, mais rotineiro se tornará esse tipo de acontecimento, de pessoas de certa proeminência, seja no nível administrativo ou ministerial, vão deixando o movimento, deixando a realidade do ministério ou da linha administrativa da igreja por conta da vida dúbia que levavam. Então, essa é uma outra advertência interessante que aparece no capítulo com respeito a essa questão da sacudidura, olhando para dentro da instituição da igreja, da instituição adventista como um todo. Por outro lado, quando a gente olha para a igreja no sentido membresia, a igreja no sentido geral, no sentido básico da palavra igreja, também há uma série de advertências importantes. O que você quer tirar? Oi? Há uma série de advertências importantes apontadas aqui do perfil e das coisas que estão dentro dessa abordagem dos que abandonarão o movimento. A primeira referência que o texto traz é a da adoção de costumes mundanos dentro do modelo de convivência da igreja. Isso tem a ver com duas questões interessantes. A situação de que a ausência das perseguições, ou seja, o tempo de tranquilidade ou relativa tranquilidade que temos vivido nos últimos 100 anos, em termos de história da igreja, esse tempo de tranquilidade fez com que parte da membresia da igreja se acomodasse com comportamentos similares ao comportamento do mundo, com vários tipos de abordagens ou escusas ou desculpas diferentes para isso, desde nos tornarmos parecidos com ou nos tornarmos próximos de, para, entre aspas, atrair as pessoas do mundo, até a situação de que a superficialidade no conhecimento da verdade
leva a encontrar justificativas de que Deus talvez não se preocupe tanto com as nossas questões comportamentais, o que Deus está preocupado é com o nosso coração. E esse discurso crescente, Ellen White traz à tona como algo preocupante, porque esse comportamento, esse costume mundano, gera a dubidade, gera a ambiguidade comportamental, que na hora que for exigido um comportamento um pouco mais firme, frente ao que virá pela frente na história, essas serão as primeiras pessoas que desistirão do movimento, porque já estavam acostumadas a se moldar ao contexto da generalidade do mundo. Uma segunda advertência que aparece nessa questão é aquilo que eu falei na introdução, o adventismo de caráter superficial, ou o cristianismo de caráter superficial, leva a uma possibilidade de influência de vários modelos diferentes de doutrina. E é interessante porque essa superficialidade ela é pontuada nas duas dimensões. A superficialidade no sentido do amoldar-se ao mundo e a superficialidade no sentido do radicalismo. E o radicalismo é chamado por Ellen White como um dos característicos de superficialidade. O que é interessante porque normalmente os radicais tendem a ser exímios estudiosos de determinados textos. O problema é que eles estudam os textos baseados na sua própria retórica, na sua própria concepção de verdade. E por isso se tornam superficiais. Embora eles sejam leitores contumazes, leitores bastante assíduos dos textos, como eles usam um filtro, que é o filtro da percepção pessoal, esse filtro os impede de chegar à verdade. Então eles acabam ficando na superfície da verdade, mesmo tendo uma porção de textos assimilados. Diferente do grupo de superficiais que não tem texto nenhum. Então, literalmente estão assentados sobre o vento. Mas os radicais estão assentados sobre terreno aparentemente sólido, mas quando você olha um pouco mais embaixo, na realidade é um terreno movediço. Essa solidez é um filtro que foi usado para uma leitura equivocada, tanto dos textos proféticos quanto dos textos bíblicos. E esses dois conjuntos de pessoas são tratados nessa superficialidade que renunciará à fé, no momento mais agudo da história. Uma outra coisa interessante que aparece no texto é uma advertência ao aproveitamento do tempo de graça. Quando Ellen White coloca num dos manuscritos a referência de que aqueles que tiveram privilégios e oportunidades para se tornar versados na verdade, mas continuaram a se opor a essa mesma obra ou a essa mesma verdade, no momento mais sério serão retirados, serão afastados do desenho, do movimento final, e aí perderão a sua competência, a sua condição. E isso é uma advertência bastante densa, porque o tempo de graça que temos agora, sem as perseguições, sem as dificuldades, com acesso livre à verdade, é o tempo que deve ser usado para a gente criar raiz nessa verdade, para que possa depois conseguir distinguir entre verdade e erro, quando isso for exigido com maior intensidade. E a cada dia que passa, em diversos flancos, isso tem a ver com o capítulo anterior, com o capítulo 11, em diversos flancos diferentes existem artimanhas montadas, arquitetadas por Satanás, para enredar pessoas nos diversos perfis. Então você tem um conjunto enorme da Igreja Adventista que tem caminhado de mãos dadas com o discurso da diversidade. Você tem um segundo grupo bastante significativo que tem caminhado com vertentes do evangelho integral e modelos sociais da verdade, muito similares aos antigos movimentos da teologia da libertação ou situações similares. Você tem um outro conjunto dentro do sistema, dentro da igreja, caminhando na direção aí de questões de natureza político-econômicas ou político-sociais, com uma vertente que acaba se moldando para esse tipo de tema e, consequentemente, traz esse debate para dentro das fileiras da igreja. Essas estruturas todas que caminham nessa direção, uma hora ou outra, vão encontrar-se com a verdade real, com a necessidade da verdade real. E o problema é, por ter caminhado nessas vertentes de borda, vão acabar tendo gasto tempo de conhecimento da verdade com aquilo que não era verdade. E aí, na hora que forem preciso
esses elementos verdadeiros para fazer frente aos enfrentamentos que a gente vai ter, elas não terão essa bagagem, não terão essa raiz e, portanto, desistirão do modelo. Terão receios ou medos que os levarão para fora do movimento. Uma outra questão interessante que aparece no texto é o caminho inverso, é o efeito colateral da sacudidura. Então, se por um lado a sacudidura vai limpar o terreno no sentido de separar joio e trigo, por outro lado, exatamente a sacudidura vai produzir um testemunho positivo. Porque a forma como aqueles que mantêm a verdade permanecerão ao lado dela produz, de um lado, a sacudidura daqueles que são contrários, mas, por outro lado, a percepção de quem está fora do movimento de que existe verdade ainda disponível no mundo. Há muita gente procurando referência de verdade e não encontra. Num mundo que se tornou superficial, num mundo que nivelou as teses, num mundo que tem um discurso cada vez mais fútil, há uma porção de pessoas sinceras procurando uma âncora verdadeira. Então, a sacudidura que, por um lado, dentro do movimento adventista, produz, pelo testemunho positivo, a saída de alguns, que vão chamar aqueles que estão com testemunho positivo de serem muito pesados, muito densos, muito rigorosos ou até conservadores. Do outro lado, vai ter uma visibilidade de quem está fora e começar a perceber que existe verdade presente. E aquilo que foi, de certa maneira, amarrado, foi retardado, que é a pregação do evangelho pleno, a pregação da verdade presente, nesse momento vai ter suas amarras soltas e a verdade vai difundir-se ao mundo, fechando a última parte do tempo profético, a última parte da situação da pregação do evangelho. Um outro elemento que aparece também no período da sacudidura é o crescimento do processo de críticas, de falatórios ou mexericos que desfazem a imagem de determinadas pessoas. E é interessante que o texto traz uma advertência de que muitas famílias abandonarão a fé, e às vezes famílias inteiras, por causa da crítica feita a determinados sujeitos, sejam eles ministros ou membros leigos de igreja, a crítica feita a determinadas pessoas que foram âncora de pregação do evangelho para uma série de pessoas. Então, quando a gente faz uma crítica direta, aberta, num sentido de igreja plena, e essa crítica vai ao ouvido das pessoas que foram convertidas ou aceitaram o evangelho por conta daquela determinada pessoa que está recebendo as críticas, elas se desiludem com a fé e a abandonam. E embora isso não seja necessariamente uma justificativa, no sentido de que a pessoa abandonou porque, na realidade, a referência estava equivocada. Mas isso é uma advertência para o fato de que a responsabilidade é dupla. A responsabilidade não cairá só sobre aquele que era superficial e saiu porque não suportou a crítica, mas também cairá sobre aquele que fez a crítica, como responsabilidade direta. E isso é uma questão importante, levantada também na discussão do texto. Um outro elemento peculiar para a nossa época, que aparece nesse texto, é o crescimento de modelos falsos de doutrina, e essas doutrinas não necessariamente ligadas a doutrinas religiosas, mas a mescla de ciência e religião e o debate entre a ciência e religião, produzindo vertentes novas de interpretação do texto bíblico. Por exemplo, uma delas bastante presente no nosso tempo é o deísmo, que é a tentativa de juntar a criação bíblica com a evolução darwinista numa nova proposta, em que, na realidade, a descrição bíblica seja só uma metáfora para crianças e que Deus usou dos mecanismos e leis naturais da evolução para criar o mundo, que é a proposta deísta, e ela é uma proposta crescente dentro do movimento adventista. Já temos instituições no mundo, pelo menos 2 delas, em que o deísmo é bastante alargado entre os docentes das instituições adventistas. E isso tem se alastrado por várias áreas da igreja. Menos na instituição, mais na membresia, mas tem se alastrado, de certa forma, essa postura.
Qual é o perigo? O perigo é que quanto mais a gente alastra esse tipo de argumentos pseudocientíficos para dentro das explicações, menos força os elementos dependentes da criação vão ter na história final. E a gente deve lembrar que o principal elemento dependente da criação do Gênesis é o sábado. O modelo evolucionista ou o modelo deísta, que é a junção dos dois, né, o criacionismo com o evolucionismo, ele extingue a literalidade da criação edênica, da criação, da semana da criação. Com a extinção disto, o sábado vira apenas uma tradição. E se é uma tradição, não necessita ser seguido com esse rigor. Eu posso adorar a Deus em qualquer dia, em qualquer lugar. E é uma situação crescente essa entre adventistas, com esse tipo de postura ou com esse tipo de crença. Há uma série de outros elementos derivados desse, por exemplo, a ausência do Gênesis na forma literal como está retratada lá, implica em você poder assumir outras posturas em relação à natureza humana, por exemplo, a imortalidade da alma. E isso também já começa a ter certas vertentes de misticismo presentes no movimento adventista. Óbvio, com menos intensidade, mas ainda presentes. Essa prevalência de modelos novos doutrinais, ela tende a se acentuar. E quanto mais a gente torna relativizado o Gênesis, mais relativizada a Bíblia, mais relativizada a conduta. O que passa a permitir certas posturas, certas abordagens em termos de prática humana que não se coadunam com o texto bíblico. Daí o surgimento de algumas correntes na igreja, tanto na diversidade social quanto na diversidade, entre aspas, a palavra de gênero, que já começam a adentrar o movimento com bastante força. Na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, a gente tem isso com mais intensidade, mas já começa também a perfazer modelos semelhantes na França e em outros lugares com esse tipo de abordagem. A ponto de a gente já ter hoje uma igreja adventista gay, com esse nome, né? Adventist Gay, ou Seven Gay. Então, essa estrutura de assumir superficialidades e assumir modelos de diversidade, ela vai cada vez mais fortemente bater de frente com os elementos fundamentais da crença adventista. Outra coisa que aparece aqui é a rejeição do testemunho, a rejeição dos textos proféticos, o que também vem crescendo ao longo do tempo dentro do movimento adventista, ou seja, cada vez mais pessoas contestando o dom profético de Ellen White, consequentemente contestando a verdade presente, e isso, como consequência, trará a apostasia. A Bíblia já advertia isso, né, de que não havendo profecia o povo perece ou o povo se corrompe. Essa situação ela é bastante vigente hoje. Em alguns países do mundo, a gente tem cisões do país inteiro, inclusive. No caso da Alemanha, por exemplo, você tem entre o norte e o sul da Alemanha uma divisão clara dos que acreditam e dos que rejeitam o espírito de profecia como mensagem, como verdade presente. Dentro dos Estados Unidos, você já tem uma vertente bastante significativa também de adventistas que não acreditam na mensagem de Ellen White. No Brasil também existe um conjunto, um pouco menor, mas existe um conjunto de pessoas que também faz esse tipo de apologia, e isso vai se espalhando. O crescimento dessa rejeição ao testemunho profético leva ao desvirtuamento de toda a mensagem que está para se cumprir. Afinal de contas, os detalhes daquilo que vem pela frente estão descritos, principalmente em textos como O Grande Conflito e outros textos semelhantes. Então, essa também é uma preocupação para esse tempo, e é a intenção de Satanás que isso aconteça. Quanto menos a igreja confiar nos seus profetas, mais ela estará à deriva. E essa é uma das grandes questões que aflige a nossa época. Ela fecha aí o texto apontando a questão das deserções que o movimento adventista sofrerá, principalmente nas suas lideranças, seja administrativa ou pastoral, como algo que também vai acarretar um levante de pessoas saindo do movimento.
Afinal de contas, as pessoas também tendem a seguir padrões e exemplos, e a influenciabilidade da saída de alguns produzirá um efeito de rebanho, um efeito de manada em algumas circunstâncias. Há uma peculiaridade aqui nesse texto que me chama a atenção sempre que eu leio, que está no último parágrafo desse subtítulo, que é pastores não santificados são eliminados ou serão eliminados, que é a citação explícita que Ellen White faz a pastores e médicos poderão apartar-se da fé. Me chama a atenção essa citação específica, médicos, no texto. Não só por causa do contexto da época, que as duas obras mais fortes no período de Ellen White eram a obra médico-missionária e a obra pastoral, mas me chama a atenção porque essas citações em explícito, elas trazem sempre atrás delas algumas questões. Então, do lado do ministério, a questão é óbvia. Pastores que são dúbios na sua apresentação, ou seja, fazem o papel de pregadores, mas por trás vivem outra realidade de crença, isso é até perceptível na primeira leitura rápida do texto. Mas o porquê da citação de médicos nesse texto em específico me chama a atenção. E há uma razão para isso, que está ligada àquele fator ciência que estava lá e ao fator convivência do ambiente médico. Com o passar dos anos, a medicina se tornou aquilo que a gente chama de a disciplina dos deuses. Por uma razão muito básica, o médico tem nas suas mãos a coisa mais difícil a decidir, que é a vida. Não existe nada mais grave na disponibilidade do trato humano do que a vida. E os médicos têm essa responsabilidade. O lidar com a vida, no sentido pleno, de estar na sua mão vida e morte disponível o tempo todo. E, no outro lado, ter o amparo ou a âncora da ciência moderna, leva a uma dimensão que, se não aprofundada naquilo que é a fé plena, conduz para uma de duas coisas. A visão, a autovisão de Deus, ou seja, eu tenho na minha mão o poder da vida, e isso é muito peculiar na medicina do século XXI. A gente até brinca, às vezes, em algumas conversas de bastidor, o quanto a gente entrando numa FCM, entrando em outros institutos, certas pessoas lá dentro se sentem, de fato, como deuses, como os donos da vida. A pandemia deixou isso muito claro para muita gente em muitas posições, né? No sentido do direito do não tratar ou do direito de tratar. A gente nunca viu de forma tão assintosa. Eu consegui entender isso no meio político, beleza, os políticos são loucos mesmo, mas você vê médicos dizendo que eu simplesmente tenho que cruzar os braços e esperar porque não há nada a fazer diante de uma doença. Primeiro, é um assinte direto à ciência, segundo, um assinte direto à medicina, mas a razão por trás disso me incomoda mais, que é o fechamento completo dos olhos frente à verdade, frente à realidade. O que é fruto daquela percepção de eu sou Deus, eu sei o que é certo. E eu vi muitos, como todos, circulando um monte de ambientes de natureza jurídica e de natureza médica, eu vi muitos com essa postura de eu sei o que é verdade, esse povo todo é tudo ignorante. Essa postura, ela é uma postura que, quando ela é trazida para a questão da fé, ela gera o mesmo descompasso que gera no nível pastoral. E por isso essa abordagem específica no texto. É uma advertência interessante, considerando a época em que Ellen White escreveu isso e a época em que a gente vive hoje. Então, o atrelar do cientificismo moderno, mais a arrogância, fruto do orgulho de lidar com a possibilidade da vida e morte, pode levar alguns a se perderem no meio do caminho. E essa é uma situação interessante que esse texto levantou no modelo. Idêntica à dos pastores, ou seja, ela iguala os dois tipos de trabalho com o mesmo risco. Os pastores, por terem na sua mão a teologia e, portanto, podem se achar Deus e intocáveis, e os médicos pela mesma razão, por terem a vida e a ciência nas suas mãos, também serem intocáveis. O problema é que, quando a verdade bater de frente exigindo uma decisão, essa intocabilidade pode gerar um efeito colateral, que é a desistência de tudo e se colocar acima da palavra de Deus.
Então, são duas preocupações bastante destacadas aí no texto que a gente leu. E aí, uma última questão importante é que a sacudidura vai produzir como efeito colateral para quem está vendo acontecer isso com maior intensidade, a ideia de que talvez a igreja vá perecer, seja institucionalmente ou eclesialmente. E aí Ellen White faz questão de advertir, parece que ela pode estar para cair, mas ela não vai cair. A sacudidura cria esse desconforto, cria essa sensação de que as coisas vão de mal a pior, mas isso é necessário. Depois de limpo, a peneira para de balançar, as coisas se estabilizam e todo o trigo se junta, e nesse momento se torna uma luz que irradia para o mundo inteiro no alto clamor, na última advertência de Deus ao mundo. Então, para muita gente que olha, às vezes, o movimento adventista e começa um desenho reiterado de críticas, isso não vai dar certo, esse movimento vai falir, não vai... Ellen White é enfática em dizer, não vai. Deus continua sustentando sua obra, Deus continua sustentando sua igreja e vai fazê-lo até o final. E, portanto, não há por que se preocupar, ainda que pareça que as coisas vão ruir. Uma última questão é que Ellen White adverte de que aquilo que é trigo vai aparecer assim que passar o balanço da sacudidura, assim que o peneiramento terminar. E nesse momento, todo aquele processo de luz prometida, ele se expande, ou seja, teremos a repetição do Pentecostes original, em um tamanho muito mais ampliado, porque dessa vez será para o mundo inteiro, diferente daquela época que foi para o conjunto de discípulos em Jerusalém. Agora, a manifestação do Espírito Santo atingirá proporções de natureza mundial e Joel capítulo 2 se cumprirá. Nesse contexto, a sacudidura é necessária para que o trigo apareça e receba o derramamento pleno do Espírito Santo, na sua forma última de apresentação, na sua forma mais ampla de apresentação. E aí, obviamente, o texto vai terminar com aquilo que é o que tem que acontecer. Por causa dessa manifestação do Espírito Santo, por causa da junção do trigo e do peneiramento que liberou só o trigo para permanecer, novos conversos ocuparão os lugares daqueles que saíram, ou seja, a igreja vai receber um contingente enorme de pessoas que hoje, inclusive, é mantido fora do movimento, porque se entrassem no movimento hoje e encontrassem Laodiceia como tal, pela mornidão de Laodiceia, não acreditariam que este seja o remanescente. Então, são mantidos na sua sinceridade, no lugar onde estão, sem o conhecimento total da verdade, para que eles não sejam afetados ou contaminados por isso que é a instabilidade de Laodiceia. Mas no momento certo, quando o peneiramento tiver chegado à sua parte mais aguda, essas pessoas adentrarão o movimento e encontrarão lá luz que sempre buscaram, encontrarão lá os fiéis que referenciam, de fato, o evangelho pleno. Esse é o resumão do texto que a gente viu essa semana, abordando aí essa questão, esse tema da sacudidura. Então, só 3 pontos importantes. A sacudidura já começou, desde 1844 para cá, quando se forma o remanescente, a sacudidura vem ocorrendo de maneira progressiva, ela vai chegar ao seu apogeu por ocasião do decreto dominical, é o ponto máximo da sacudidura, assim como o Espírito Santo vem sendo derramado em medida temporânea, em medida mais esparsa, e vai se intensificando até a gente chegar no derramamento pleno do Espírito Santo para a proclamação do alto clamor, imediatamente após o decreto dominical. Então, são 2 eventos que já vão caminhando em paralelo, ambos trabalhando um contra o outro aí nessa questão do que significa a sacudidura.